Este programa de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Bom dia, boa tarde, boa noite! Canal do Professor Roberto aqui pra vocês! Dá o like, aperta o sininho e te inscreve no canal, porque o nosso canal é de esquerda e ele tem que tomar todos os rincões do Rio Grande do Sul e extrapolar as fronteiras do Brasil pra gente colocar na lata de lixo essa direita sanguinolenta! Você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Falando em direita sanguinolenta, o que a gente tem por aí? A gente sabe que a situação do Flávio Bolsonaro tá ruim mesmo. É verdade. A campanha dele não consegue crescer. Acho que não! Ou seja, como todo bolo, ele batumbou. Exatamente, entrou vento e batumbou. Só cai ladeira abaixo. Tadinha. Tadinha, que barra. As suas manifestações, quando eles chamam o povo pra rua, é lá embaixo, é só as titia, os tiozão do WhatsApp que aparece. Principalmente no Rio de Janeiro, que ele hoje vai fazer lá um ato público, né, eu acho que é lançamento da campanha de rua, só que ele precisa de povo, e povo não tá indo. Tem algum bolsonarista aí? Algum bolsomínio? Algum bolsomínio? Mínio? Por quê? Porque ninguém mais acredita numa vitória de Flávio Bolsonaro. Quando mostrar que o cara que tá fazendo dancinha no TikTok é o mesmo ladrão de 51 imóveis com dinheiro vivo, aliado a miliciano do Rio de Janeiro, rachadinha em loja de chocolate, quando o Brasil inteiro souber disso, eu acho que vai ser mais fácil que em 2022. Eu acho que o Bolsonaro ele deve ter feito ali uma roleta pra escolher o que filho que ele ia botar de candidato, porque ele tá preso, ele não pode ser. Então ele fez uma roleta. O Eduardo não pode porque tá lá nos Estados Unidos, traiu a pátria, não pode nem pisar aqui. Vai morrer, Eduardo. Vai morrer. Carlos não é muito bom da cabeça. O Bolsonaro deve ter descartado. Tem o outro lá, o menino lá de Santa Catarina, que só fala groselha. Menino de condomínio. Ele só vai ter que ser o Flávio. Qual é o problema do Flávio? É que o Flávio tem uma capivara. Ele não tem biografia, ele tem ficha corrida. Pega ladrão. Flávio Bolsonaro, gente, ele é o cara da milícia no Rio de Janeiro. Ele empregou no gabinete dele, vocês podem pesquisar, o chefe do escritório do crime de Rio das Pedras. Ô, louco, meu! O Adriano da Nóbrega, que depois foi morto lá, queima de arquivo na Bahia. O Flávio Bolsonaro empregou a mãe dele e a esposa dele no gabinete. Eita, certo é bom, que eu quero é que pobre se exploda, reverendo. Que se exploda. Flávio Bolsonaro tinha o Queiroz como chefe de gabinete, não precisa Quem quiser entrar, tem que molhar minha mão. dizer mais nada. Fez rachadinha, 51 imóveis em dinheiro vivo. Comprou uma mansão de milhões de reais em Brasília com BRB envolvido com o esquema do Master. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Flávio Bolsonaro é mais sujo que pau de galinheiro. Pesquisas já dão. Lula tá com 49,42%, o que lhe dá vitória no primeiro turno. Ele tá com 50 mais 1 voto. Droga, porcaria de vida que também não deixa eu fazer nada. Droga, No total de votos válidos, de início de campanha, demonstra a fragilidade que é a candidatura do Flávio Bolsonaro. Com a ajuda de Trump, com a ajuda do Milei, com a ajuda de setores do agro, alguns terroristas aí que apareceram no meio do caminho, mas é uma candidatura frágil. Enquanto que a esquerda se uniu, uma grande frente ampla, em torno de Lula. Então a gente vê bem a coisa. Que o Lula hoje, ele ganha, ele vence no primeiro turno. E é por isso mesmo que existe o desânimo bolsonarista. Já existe a conformidade.
Já existe a aceitação da vitória do Lula no primeiro turno. Se não for no primeiro turno, vai ser no segundo turno, com uma vitória mais acachapante. Mas nós precisamos eleger o Lula no primeiro turno. Por quê? Porque assim o Lula vai forte e não precisa fazer concessões para os setores do Centrão. E precisamos também eleger o maior número possível de deputados federais, estaduais e principalmente senadores. São Paulo já temos 2 senadores, 2 senadoras. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos aí, né, a Manuela já despontando. Precisamos colocar o Pimenta. Né? Ou nos debates que a gente está observando aí, que está ocorrendo para o governo do Estado, a Juliana Brizola está dando de relho, né, no Zuco. E não tem programa nenhum. E até então, estava com dificuldade de registrar a candidatura, porque não apresentou programa. Exato. Como é que é? Exatamente, não apresentou programa nenhum. Ou seja, não tem nada a oferecer. Nada a oferecer ao Estado do Rio Grande do Sul. Manhattan, principalmente. Vamos botar um TikTok, um cara que tem aí vários processos em cima deles, né? Principalmente lá no Congresso Nacional, que foi até processado na Comissão de Ética por ter impedido, né, que o Congresso trabalhasse. Então vocês querem eleger gente assim? Pois é. Então a gente nota que a candidatura do Flávio Bolsonaro não encontra mais palanque, porque ele está pior que uma pilha radioativa. Ou seja, virou Credo Cruz. Ou seja, não encontra palanque. Nem o Cleitinho em Minas Gerais vai dar palanque para ele. Começa por aí, gente. Tá bom. Então a vitória de Lula já tá cachapante. Eu só tenho uma coisa a dizer. E agora em setembro vai entrar o grosso. Quando eles fizeram essa coisa da filiação, né, que não foi filiado, essa bobajada toda, isso aí foi justamente para ganhar os holofotes da mídia. O que representa o desespero dessa direita. Durma com um barulho desse. O melhor presidente que esse país já teve. Uma pessoa que de verdade ele amava o seu país. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, do país que é os Estados Unidos. Um cara que se sacrificava de domingo a domingo. A gente veio fazer o teu churrasco, né, cara? 70% vai pegar o vírus, não tem como. Alguém que parava no meio da rua e vinha um brasileiro com um determinado problema. Bolsonaro, bate o preço de arroz, por favor. Não aguento mais. Mas vai comprar lá na Venezuela. Um cara extremamente inteligente. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Ferro quente? Curiosidade. E que as pessoas hoje olham para trás e reconhecem que foi um baita de um governo. 3 anos depois da primeira morte causada pela Covid no país, hoje chegamos à marca de 700 mil mortos pela doença. Cara, quem fala de eu não sou coveiro. Não sou coveiro. E qual foi uma das marcas desse governo? Foi exatamente a montar um time bom. Roberto Alvim foi demitido depois da repercussão negativa de um vídeo publicado pela Secretaria de Cultura. O agora ex-secretário usou frases de um discurso do ministro da Propaganda do regime nazista, Joseph Goebbels. Pessoas sempre muito qualificadas, que entendiam daquela pasta que eles estavam tocando. O presidente Bolsonaro disse que o general Pazuello vai ser o titular do Ministério da Saúde por muito tempo. Eduardo Pazuello, que não é formado em medicina, assumiu a pasta depois da saída de Nelson Teich. E os resultados apareciam. O Brasil volta a ultrapassar 4 mil mortes pela Covid-19 em apenas um único dia. Então, quando olha para Flávio Bolsonaro, qual é a memória que traz? Pô, já sei que eu tô levando essa caixinha para casa, eu não vou sofrer surpresa. O Bolsonaro não é uma pessoa como nós. Ele não é uma pessoa... O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Será? Bom, agora resta então o candidato Flávio Bolsonaro para responder essa pergunta. Nossa, eu estou abaixo da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor, por favor. Ok. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Está passando mal. Está passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Está passando mal. Os assessores podem, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Arregou. A família Bolsonaro virou aquele grupo de WhatsApp que você não sai porque quer acompanhar a desgraça. O pai está preso em casa, a madrasta saiu do grupo, o filho foi proibido de visitar o administrador e o outro está lá nos Estados Unidos tentando transformar traição à pátria em trabalho remoto. E o Carlos, bem,
O caso deve estar dentro de algum banheiro aí, sei lá, tentando trocar a senha do Wi-Fi. É o que chamamos de família tradicional em modo avião. É succession, crentes, parentes e delinquentes. E a situação ficou tão grave que chamaram o Valdemar da Costa Neto para mediar o conflito. Gente, quando o Valdemar é convocado para trazer equilíbrio moral, é porque até o capeta já pediu afastamento por insalubridade. Sempre te ensinaram que os Estados Unidos são os mocinhos da história. Mas essa é a maior mentira que já te contaram. E eu tenho provas concretas disso. Filipinas, 1901, 200 mil civis mortos. Em 1901, depois de libertar Filipinas da Espanha, os Estados Unidos simplesmente decidiu que aquele povo não merecia mais independência. E então, o general Jacob Smith, que estava comandando essa operação, simplesmente ordenou que matasse todo homem acima de 10 anos de idade. Aldeias inteiras foram queimadas e mais de 200 mil civis perderam suas vidas. Lá nos Estados Unidos chamam isso de missão civilizatória. Quem tem senso chama isso de massacre, genocídio. Laos, o país mais bombardeado na história. Entre 1964 e 1973, os Estados Unidos jogaram mais de 2 milhões de toneladas de bombas em Laos. Um país que sequer nunca declarou guerra a ninguém. Matematicamente falando, seria uma bomba a cada 8 minutos durante 9 anos consecutivos. Foram mais de 500 mil mísseis de bombardeio, mais do que todas as bombas lançadas na Segunda Guerra Mundial juntas. O pior de tudo é que 50% das bombas não explodiram na hora, ficaram embaixo do subsolo. E até hoje, crianças morrem ao encontrar esses artefatos no quintal de casa. Mais de 20 mil pessoas já morreram assim depois que a guerra acabou, e os Estados Unidos nunca pagou 1 centavo de indenização. Vietnã, 1955. O veneno que durou gerações. No Vietnã, os Estados Unidos despejaram mais de 3 milhões de litros de agente laranja, que é um herbicida tóxico. Eles despejaram sobre florestas e aldeias para destruir a cobertura do inimigo. Junto desse herbicida vieram bombas de napalm, que gruda na pele e queima até o osso. Mais de 3 milhões de vietnamitas morreram. Mas sabe qual é o pior? Esse herbicida contaminou o solo e o rio. Mesmo décadas depois após a guerra, crianças nascem com malformação por conta dessa contaminação. Eles foram embora, mas o estrago ficou para sempre. Iraque, 2003. A mentira que destruiu um país inteiro. Em 2003, um secretário do Estado americano foi à ONU com um tubo de pó branco e disse ao mundo: o Iraque tem armas de destruição em massa. Mas era mentira, e eles sabiam que era mentira. Mas mesmo assim invadiram o Iraque. E o que veio depois? 600 mil civis mortos no primeiro ano, infraestrutura destruída e hospitais bombardeados. O vácuo de poder criado pelos Estados Unidos foi o que deu origem ao Estado Islâmico. Um país que existia há milênios foi varrido do mapa por uma mentira. Nenhum político americano foi preso e ninguém foi julgado. Iêmen, de 2010 até os dias atuais. Isso está acontecendo agora, enquanto você assiste. E não pense que é coisa do passado. Desde 2010, os Estados Unidos realizam ataques de drones no Iêmen. Mas não só no Iêmen, também no Paquistão, Somália, Síria, países com os quais nem estão em guerra declarada. Só no Iêmen, os ataques americanos mataram centenas de civis, incluindo crianças, em casamentos e funerais. Em 2021, um drone americano matou 10 civis afegãos inocentes. 7 deles eram crianças, que o exército americano confundiu com terroristas. O Pentágono chamou isso de erro trágico, mas ninguém foi responsabilizado. E tá acontecendo agora, hoje, enquanto você assiste esse vídeo. Bom, isso não são acidentes isolados. Se eu fosse citar todos os crimes de guerra dos Estados Unidos, eu acho que esse vídeo teria mais que 5 horas. São mais de 120 anos de um padrão: intervir, destruir, ir embora e chamar de liberdade. Da próxima vez que alguém te disser que os Estados Unidos defendem a democracia, você já sabe o que responder. Eu sou o Esk, se você gostou desse vídeo, comenta aqui pra mim trazer uma parte 2 e até a próxima. Eu acho que o Trump ele começa a criar um discurso nos Estados Unidos para deslegitimar o resultado das eleições se ele perder. Vai ter eleições agora em novembro e eu acho que ele está criando um discurso, ó, se eu perder, não tá valendo essa eleição, não vou aceitar. E não é só ele, o Flávio Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. Então, a hora que eles perderem a eleição, eles vão inventar uma história, né? Eles estão testando, sabe, testando a água, esticando a corda e vendo até onde vai? Então eles ficam falando dessas maluquices e esticando a corda e vendo até onde vai. Se eles entenderem que eles têm suporte, que eles têm apoio, eles vão perder a eleição em algum momento e vão falar o seguinte: essa eleição não é válida porque teve intervenção da China, teve intervenção da Rússia, como o Trump falou algumas semanas atrás, então eles estão preparando o terreno, a gente precisa, sei lá, de uma lei marcial aqui e acabou. O Zelensky tá lá de presidente da Ucrânia até hoje, né? Cadê a eleição?
na Ucrânia. Ah, é porque não pode ter eleição quando tem guerra. Aí o Trump viu isso e falou, não pode? Olha só que mágico, quer dizer que na Ucrânia não pode ter eleição enquanto tem guerra? Olha só que interessante. A impressão que eu tenho, vendo isso tudo, é que ele tá preparando o terreno para dar um golpe em algum momento, cara. E aí, bicho, aí se segura que aqui o suco vai ferver com força. Como que o governo chinês salvou uma vila esquecida aqui no interior de Xinjiang? A vila aqui de Tongkang estava perdendo toda a sua cultura tradicional. A produção do iogurte, da dança, do macarrão tradicional. E muito em parte porque os jovens estão saindo das vilas e indo morar na cidade grande. E foi aí que o governo entrou com a política de revitalização rural, certificando os moradores e mestres como artesãos de uma cultura imaterial e transformando os quintais das famílias em oficinas abertas aos turistas. E um dos exemplos mais interessantes é o da produção de iogurte tradicional de Xinjiang. Em 2021, o governo investiu mais de 5 milhões de yuans construindo uma cooperativa que pega leite de vacas da região, fornece para essas famílias para que elas continuem produzindo iogurte com a mesma receita tradicional de sempre. E tem uma lenda sobre esse iogurte. Invasores aqui da região, porque essa região faz divisa com vários outros países, começaram a invadir aqui Xinjiang e roubar o iogurte. Até que um dia, uma senhora daqui gritou que tinha acabado o leite de burra. Então os caras ficaram com medo porque eles achavam que era leite de vaca. E aí começaram a acreditar que era leite de burra. E o apelido ficou até hoje. Iogurte de leite de burra. Vamos ver se é bom. Nossa, é muito gostoso, cara. Iogurte de verdade, assim, é muito, muito gostoso. Eu sou o Felipe Durante, eu tô em Xinjiang. Eu moro na China há 10 anos, trazendo a realidade de como que é o país por aqui. Com a licença dos doutores. Sr. Jerônimo, faz a política da gente. Mas Sr. Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho 7 filhos. E não tem onde morar! Olha, imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca. Porque ainda a classe trabalhadora, por falta de consciência política, na época das eleições, elege uma grande maioria de representantes ligados ao patrão e não ao trabalhador. A verdade nua e crua é que se não é a esquerda lá dentro querendo 40 horas semanais, a gente não tinha 44. Se não é a esquerda lá dentro querendo férias em dobro, a gente não teria esse terço. Se não é a gente querendo lá o fim da hora extra, não tinha 50% da hora extra. Eles dizem que a gente está querendo 40 horas, acaba com o Brasil. A Itália, que era a 7ª potência mundial, em 2 anos passou a ser a 5ª potência econômica mundial e está reivindicando agora 35 horas. Que sabe a importância da redução da jornada de trabalho para 40 horas. Por isso que este ano ou haverá redução de jornada de trabalho ou nós vamos pro pau. A questão que eles tanto falam na questão das 40 horas. A gente não trabalha só 48 não. A gente trabalha muito mais. A gente levanta às 4 horas da madrugada para chegar às 6 na fábrica e vai chegar às 2 horas depois de casa. A gente conquistou o direito de greve, conquistou os 120 dias da mulher gestante e conquistou os 8 dias para o companheiro quando a esposa dele tiver filho e tiver problema de saúde. Chegou a hora de vocês discutirem seriamente dentro da fábrica, no local de trabalho, sabe? Uma ação e uma reação contra essa tentativa de tirar essas poucas coisas que nós conquistamos. Não faz sentido que em pleno século XXI, com toda a evolução tecnológica, milhões de brasileiros e brasileiras tenham que trabalhar 6 dias por semana para descansar apenas um dia. O fim da escala 6x1 vai garantir mais tempo com a família. Viver além do trabalho. Os idiotas, dá pra gente convencê-los, trazer pro nosso lado. Eu boto fé que a burrice ajudou o brasileiro a não ser de esquerda, porque ele não entende nem isso. Sacou? Ele fala assim, mano, que Marx, mano, vai merda, tá ligado? Mas valeu o cacete, mano, eu quero trabalhar. Tipo assim. Sim. Sacou? Pior que isso é muito verdade, não, tá é ligado? verdade, real. A nossa ignorância tá sendo um escudo divino. Um escudo, velho. É sério, mano. Inclusive, o pessoal da direita compreende, tipo, a limitação, tipo, no sentido intelectual do Bolsonaro, tipo assim, de... Acabou de chamar o Bolsonaro de não. Now the world don't move to the beat of just one drum.
Ladrão, filha da puta. O que é isso aí, menino? Aumente esse som. Faz o L, faz um coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz um coração grandão. Vem! Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer. A sua história se parece com a de tanta gente. Haverá de ser tempo bom pra se viver, pois você é diferente. Há de vir o sol, nosso povo vai brilhar. O Brasil todo te chama, a esperança tem nome. O Brasil da esperança é você. Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. E faz o L, faz um coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz um coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz um coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. Faz o L, faz um coração grandão, desenrola. Trump não entende mais o Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma declaração que, à primeira vista, parece simples, mas que, quando você entende o peso por trás dela, muda completamente o jogo. Lula disse que se Donald Trump não quiser comprar produtos do Brasil, ele simplesmente vai encontrar outros clientes. E não parou por aí. Ele reforçou que o Brasil já abriu mais de 500 novos mercados internacionais nos últimos anos, deixando claro que o país não vai ficar parado esperando decisão de ninguém. Em outras palavras, o recado foi direto. O Brasil não depende mais de uma única potência. Agora, para um segundo, porque aqui começa a parte interessante. Isso não é só uma fala econômica. Isso é geopolítica pura. Quando Lula diz que pode substituir os Estados Unidos comercialmente, ele está mexendo numa estrutura que sempre foi considerada praticamente intocável. Durante décadas, países como o Brasil orbitavam em torno da economia americana. Era quase automático. Mas agora, o que está sendo dito é o contrário. Existe vida fora desse eixo. E o Brasil está explorando isso. E é aqui que entra a figura do Lula como articulador. Você pode gostar ou não dele, mas ignorar a habilidade política dele é quase ingenuidade. Lula não fala isso do nada. Ele já construiu relações com líderes como Xi Jinping, Putin e até europeus influentes. Ele entende como funciona o tabuleiro internacional. E mais do que isso, ele sabe o momento certo de falar. Quando ele solta uma frase dessas em entrevista internacional, não é improviso, é posicionamento. O que parece uma simples resposta vira uma mensagem global. E essa mensagem é clara. O Brasil quer negociar com quem quiser, quando quiser, sem ficar preso a uma única rota. Isso muda completamente a forma como o país se apresenta no mundo. Não é mais só exportador. Começa a se posicionar como jogador estratégico. Agora pensa pelo outro lado. Para alguém como Trump, que trabalha muito com pressão econômica, tarifas e controle de comércio, esse tipo de resposta quebra a lógica. Porque pressão só funciona quando o outro lado depende de você. E Lula está dizendo exatamente o contrário, que não depende. É por isso que muita gente começa a dizer que Trump pode não entender mais o Lula. Não porque ele não compreenda a pessoa, mas porque o jogo mudou. E Lula ainda vai além. Ele critica o sistema internacional, fala que a Organização das Nações Unidas está como um navio sem capitão, questiona guerras, questiona decisões globais. Ou seja, ele não está só falando de comércio. Ele está tentando se posicionar como alguém que pensa o mundo, não só o Brasil. Isso eleva o nível da conversa. No fim das contas, o que está acontecendo aqui é uma mudança de postura. O Brasil deixando de ser reativo e começando a ser ativo.
E Lula, com toda a experiência que tem, sabe exatamente como transformar uma frase simples em um movimento estratégico. E quando você observa o cenário global hoje, começa a ficar ainda mais claro por que essa fala do Luiz Inácio Lula da Silva não é isolada. Ela encaixa perfeitamente no momento que o mundo está vivendo. Enquanto alguns líderes ainda tentam operar com a lógica antiga de pressão direta, sanção e imposição, o tabuleiro já mudou. E quem não percebe isso, fica para trás. O caso de Donald Trump entra exatamente aí. Ele sempre trabalhou com uma estratégia muito clara: força econômica, barganha agressiva e controle de rotas comerciais. Só que esse modelo depende de uma coisa básica: previsibilidade. E o mundo hoje é qualquer coisa menos previsível. Conflitos no Oriente Médio, tensão com o Irã, disputas comerciais com a China, instabilidade em várias regiões. Tudo isso cria um cenário onde a estratégia de pressão começa a perder eficiência. E não é sobre ganhar ou perder no sentido simples. É sobre não conseguir fechar o ciclo. Você entra num conflito, aumenta a pressão, mas não resolve de fato. Fica num estado permanente de tensão. Isso desgasta, confunde e, principalmente, enfraquece a narrativa de controle. Porque liderança global não é só força. É capacidade de organizar o caos. E hoje o caos está grande demais para qualquer estratégia simplificada. Enquanto isso, Lula segue outra linha. Ele não entra nesse jogo direto de confronto. Ele expande, ele diversifica, ele constrói pontes em vez de depender de uma única estrada. E isso, goste ou não, é estratégia de longo prazo. Quando ele fala que pode encontrar outros clientes, isso só é possível porque essas conexões já existem ou estão sendo construídas. E aqui entra um ponto que muita gente ignora: alianças. Lula não está falando sozinho. Ele mantém diálogo com líderes de peso global. Países emergentes, potências consolidadas, blocos econômicos diferentes. Isso cria uma rede. E no mundo atual, quem tem rede tem margem de manobra. Não fica preso a uma decisão. Não depende de um único parceiro. Não entra em desespero quando uma porta se fecha. É exatamente isso que muda o equilíbrio. Porque antes, quando os Estados Unidos pressionavam, a alternativa era limitada. Hoje não. Hoje existe China, existe Rússia, existe Ásia, existe África em crescimento, existe uma Europa que também busca reposicionamento. O mundo deixou de ser unipolar há tempo. Só tem gente que ainda não aceitou. E quando você junta tudo isso, começa a entender por que a fala do Lula tem impacto real. Ele não está apenas reagindo a Trump. Ele está sinalizando para o mundo inteiro que o Brasil está disponível para novos arranjos. E isso atrai interesse. Países que querem fugir de dependência enxergam valor nisso. Mercados que antes eram ignorados começam a ganhar relevância. Agora, olha o contraste. De um lado, uma estratégia baseada em pressão e conflito constante. Do outro, uma estratégia baseada em expansão e negociação múltipla. Uma tende a gerar desgaste, a outra tende a gerar alternativas. E no longo prazo, alternativa vale mais que imposição. Outro detalhe que passa batido: discurso. Lula fala de sistema global, critica a Organização das Nações Unidas, questiona guerras. Isso não é só opinião. É construção de imagem. Ele se posiciona como alguém que não está apenas defendendo interesses nacionais, mas discutindo o rumo do mundo. Isso amplia o alcance político dele. Ele deixa de ser só presidente, vira interlocutor global. E isso incomoda. Porque quando um país como o Brasil começa a falar nesse nível, ele sai da posição confortável de ator secundário, passa a disputar narrativa, espaço e influência. E aí entra o verdadeiro motivo dessa tensão toda. Não é só comércio, é protagonismo. E protagonismo, no cenário atual, é limitado. Nem todo mundo pode ocupar esse espaço ao mesmo tempo. Então cada movimento vira mensagem, cada declaração vira sinal, cada negociação vira peça de um jogo muito maior. No fim das contas, o que você está vendo aqui não é só uma troca de falas entre dois líderes. É o retrato de um mundo em transição. Um lado tentando manter controle, outro tentando ampliar liberdade de ação.